Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de rádios nesta terça-feira, muito movimentada, e é interessante porque o mundo do futebol está cada vez mais apertado. É um mundo de grandes competições e olha, hoje não mais restritas apenas e tão somente a Série A. Hoje temos competição acirrada, com competição complicada e, acima de tudo, bem disputada nas séries B e C do Campeonato Brasileiro. E isso é muito bom para o nosso futebol e, além de ser bom para o nosso futebol, amplia o mercado de trabalho. Direto e reto a... Na ponta da linha. Defesa, campo de ataque, giro de perna direita, da direita para Buffarini, perdeu para Egídio, Egídio para Dudu, de longe, bateu e que golaço! Do Palmeiras! Um golaço de Dudu! Camisa 7! Alô, meu caro Eduardo Batista, seja bem-vindo, Edu, boa tarde. Boa tarde, Eli. É um prazer estar falando com você novamente e com todos da Band aí. Sempre muito feliz. Pois é, matando saudades deste Palmeiras, esse Palmeiras que agora emplacou 4 vitórias consecutivas, não, Eduardo? E parece que quando o Abel Ferreira não inventa, o elenco do Palmeiras dá o recado, não, Edu? Ah, é um grande time, né, Eli? É um time que já vem, né, de longo tempo, lógico que dentro de um ano, como você mesmo disse, né, um ano muito apertado, as equipes vão oscilar, né, e cabe ao treinador buscar soluções para tentar reequilibrar. Acho que o Abel, né, tem feito muito isso, tem entendido como é que é o mercado brasileiro, né, algumas vezes ele relutou contra essas cobranças, mas ele já está aqui e aqui tem que se acostumar a isso, e vem levando, né, o Palmeiras muito bem, né. Há uns tempos atrás a gente apontava o Flamengo como franco favorito ao título. Hoje as coisas se inverteram, né? Você vê como é que é o tempo e o trabalho, né? É interessante aí em cima do Abel, eu sou um daqueles que criticam o Abel quando ele erra e ele fica bem bravo com isso. Ele não estava acostumado à crítica, ele gosta só do elogio. E aí como é que é a vida, o Edu? Eu também gosto só do elogio, mas se meu programa tá ótimo, eu sou elogiado. Se cai a audiência, eu sou criticado. E é normal que isso aconteça. Agora, ele ganha a Copa do Brasil, é elogiado, ganha a Libertadores, é elogiado. Mas aí perde a Recopa, é criticado. Perde pro CRB na Copa do Brasil, é criticado. Faz a pior campanha da história de um time brasileiro no Campeonato Mundial, é criticado. E fica bravo com isso. Me chama de vizinho. Peraí, eu sou obrigado a só elogiar, Edu? O que acontece? Só porque ele nasceu em Portugal e tem uma capacidade de verbalizar suas opiniões muito boas, eu tenho que só elogiá-lo, Edu? Ele, assim, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho fora do país, né? Eu trabalhei fora, meu pai está lá fora há muito tempo, né? E a visão é um pouco diferente, né? Quando eu disse que ele está se acostumando a essa cobrança, principalmente num time como o Palmeiras, né? Ele está aprendendo com tudo isso, né? Quando você ganha, vamos por qualquer outro país da Ásia, né? Eu estive mais no Japão, mas mesmo na Europa, que você ganha um campeonato importante como é uma Libertadores, é natural que os resultados seguintes talvez não aconteçam bem, né? E os outros países todos aceitam. Nossa cultura, nós, né, queremos sempre ganhar, e um time como o Palmeiras, ele precisa estar vencendo sempre, né? Isso que eu falei, eu acompanho bastante ele, né? É um cara assim, à distância, é um cara muito inteligente, né? E ele tem entendido isso, né? Não adianta ele brigar contra esse sistema. Aqui é o Brasil, aqui ele tem que ficar. A cobrança do sul-americano, né? Em geral, ela é muito mais forte do que no resto do mundo. E ele está aprendendo com isso e está se saindo bem, né? Tá botando de novo o Palmeiras aí numa rota importante, está crescendo bem, né? Fica o importante, né, desse time. Acho que o Rafael Veiga, acho que é a grande chave de tudo isso, né? Acho que muito desse crescimento. É um menino que já, desde lá quando eu trabalhei lá em 2017, e ele foi titular comigo lá, era um menino
muito especial, muito dedicado. E essa reação do Palmeiras, essas 4 derrotas, tem muito, né, da participação dele. Né? Eu fico feliz com tudo isso, acompanhando à distância, assim. Aliás, você cita um nome que é determinante. Eu não consigo entender o Tite contratar e convocar o Felipe Coutinho, deixar o Vinícius Júnior de fora e só convocar o Vinícius Júnior depois do Firmino sair, convocar o Felipe Coutinho e deixar o Rafael Veiga de fora. Se você ganhar no Paro Ímpar hoje, o Edu, você escolhe o Felipe Coutinho pro seu time ou o Rafael Veiga? Mas não tenha nem dúvida, né? Lógico, assim, o Tite tem o jeitão dele, ele é pragmático nas suas escolhas. O Tite, desde o Corinthians, ele tem, né, uma certa gratidão àqueles que momentos difíceis, momentos importantes do Tite, né, deram uma resposta satisfatória, né? Mas o mercado, né, o futebol brasileiro, né, o jogador brasileiro aparece um jogador a cada temporada, aparece muitos craques, né? Então, eu acho que é questão de tempo. Talvez se não veio nessa convocação, não tem como você fugir hoje do jogador, né, que nós citamos. Né? É um jogador que você não sabe a função que ele joga, né? Ora ele é um volante, ora ele é um ponta de lança, ora ele é um meia que chega dentro da área, tem marcação boa, tem finalização boa. Né? Eu não vejo hoje na seleção brasileira, se ele manter esse ritmo, né, eu não vejo como ele não ser convocado. Não vejo um jogador hoje na seleção com esse perfil de chegada para dentro da área. Né? Quem fazia muito bem isso, né, quando nós fomos atrás, era o Renato Augusto. Né? No melhor momento dele, tinha aquela chegada na área, tinha uma marcação boa. Né? Mas o que esse menino está fazendo no Palmeiras hoje é de encher os olhos. Eu faço minhas as suas palavras, é um absurdo. Renato Augusto, Paulinho fizeram muito bem isso no Corinthians e na seleção brasileira. É um absurdo que a gente não tenha os melhores. A seleção não pode ser feudo. Aí o Tite fica bravo. Também entrevistando o Tite aqui, ele ficou bravo, que eu falei, a seleção não pode ter feudo, Tite, você pode gostar. Eu amo alguns produtores mais do que eu amo outros, mas quando o resultado de uns começa a cair, o que eu amo, eu continuo a amar, mas não vai entrar no meu time. Eu vou colocar aquele que eu não gosto, que eu brigo, que eu não saio pra almoçar, mas que é melhor produtor. Essa é a vida, eu vivo do resultado, e a seleção não vive, e aí, não, a seleção não é feudo, ficou bravo. Agora, eu não sei, é difícil discordar de mim nesse caso, né? Mesmo você sendo treinador, né, Eduardo? Não, eu acho assim, o Tite é um cara assim que eu acompanho há muito tempo. É um baita profissional, extremamente inteligente, vencedor, né? E ele tem essa personalidade dele é que trouxe ele até aqui, né? Essa personalidade dele que fez a seleção brasileira passar por uma eliminatória, aparecer num campeonato de 3ª, 4ª divisão. Né? Parece que o Brasil está jogando contra uma 4ª divisão. Assim. O Brasil hoje ele passa por Argentina, Uruguai, né? E isso é inquestionável. Né? Então, assim, é um pouco dessa cabeça dele, mas eu concordo muito com você. Acho que o Brasil, né, a cada convocação tem novos jogadores, mas eu confio também nas escolhas que o Tite faz. Ele tem observado muito isso. Eu acho que na hora da decisão, acho que a partir agora do ano que vem, aqueles que vão para a Copa, ele vai ser criterioso, né? E vai ser uma Copa onde, diferente das outras, né, Elia? O jogador que estiver atuando no Brasil vai estar em final de temporada, num clima atípico, né? E a gente tem que estar atento a isso, tem que estar vendo jogadores que jogaram bastante durante o ano, né? A gente tomar muito cuidado com isso. Então, jogadores, às vezes, né, como alguns aí que a gente vê que tem pouco lastro esse ano de jogo, né? E às vezes sendo convocado, a gente fica meio apreensivo, né? Mas tem que confiar nele, porque os resultados estão ao lado dele, né? Precisa ver quais resultados, né? Os resultados sul-americanos são muito favoráveis a ele. O problema é na Copa do Mundo, né? Porque na Copa do Mundo o resultado dele é uma eliminação para a Bélgica nas quartas de final. E não adianta você me dizer que é um jogo só. Mas é um jogo só que vale uma vida, né? Então, a gente precisa entender que o time tem que evoluir, não é para ganhar da Colômbia, não é para ganhar da Bolívia, não é para ganhar do Paraguai. O time precisa evoluir para ganhar da Alemanha, precisa evoluir para ganhar da França, precisa evoluir
evoluir para ganhar da Itália, precisa evoluir para ganhar da Espanha, precisa evoluir, inclusive, para ganhar da Bélgica, senão vai perder de novo para a Bélgica, né? E aí o sarrafo sobe, né? Aí não é mais um campeonato de quarta divisão. Aí o sarrafo é todo mundo na primeira divisão e os detalhes é que vão fazer a diferença. Aliás, por falar em detalhe, Edu, eu fico me imaginando você treinador do Palmeiras, você na época que era treinador do Palmeiras, você coloca o Marcos Rocha de zagueiro, coloca o Gustavo Scarpa, que é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro, jogando de lateral, você tira o Luiz Adriano e coloca um meia para ser centroavante, você inverte os lados dos seus atacantes, você coloca seu meia jogando de zagueiro e o seu time passa por um período horrível e agora quando ele coloca todo mundo no lugar certo, na hora certa, o time evolui de novo. Esse é o Abel Ferreira. Você teria durado 3 partidas ou 30 partidas como o Abel quando ele inventou com esse monte de modificações e improvisações, ô Edu? É muito difícil, né? Quando você faz isso, né, você precisa que os resultados te apoiem. Né? Quando você vem, né, um treinador estrangeiro, principalmente do calibre que foi feita a contratação, como foi o Jorge Jesus, eles vêm respaldados por um fator chamado contrato FIFA. Isso aí te tira qualquer receio, né? Isso aí te dá total liberdade. Né? Então você vem e liga no S, né? Aqui nós estamos ao vivo, mas liga no S e vai fazer as suas experiências, vai fazer aquilo. A gente que está aqui, né, a gente tem que ter mais ganhos, né? Tem que ter títulos para você experimentar esses tipos de essas formações, né? Mas o futebol brasileiro, eu vejo o seguinte: o jogador brasileiro ele é diferente de qualquer outro, né, do mundo inteiro. Talvez só a África e talvez um pouquinho a Colômbia produza os jogadores do perfil que nós temos aqui, né? E o jogador brasileiro, quanto menos do meio para frente, você com a bola, quanto menos você inventar para ele, quanto mais você deixar da inteligência dele, da irreverência do jogador brasileiro, melhor. Né? Então, né, eu aprendi isso com um grande cara, que é o Nelsinho, que é meu pai, né? Ele falava sempre para mim: na hora que ia chegar perto do gol, acabou as regras. Quem resolve são eles, o talento, né, tem que resolver. Então, não dá muita regra. Às vezes não tirar um cara que decide lá dentro da área para vir jogar aqui atrás. Então são decisões que você estando no Brasil, eu aprendi pelo menos, né? E lá fora você tem mais liberdade de criar. De repente você pegar um volante e trazer de zagueiro, você pegar um meia e trazer ele aqui atrás, entre os zagueiros, para poder começar a armação do seu time. O Pirlo fez assim na Juventus. Né? Ele acabou a carreira dele jogando quase como o antigo Libro, né? Como um zagueiro, porque eles não tinham essa criação. E o Brasil tem jogadores que conseguem iniciar a criação lá de trás e você deixar a genialidade, a inteligência para os jogadores que definem lá. Não precisa trazer jogador definidor de talento para vir buscar a bola aqui atrás, né? Eu acho que é um pouquinho disso, e os estrangeiros que vêm para cá, né, acabam ao pouquinho aprendendo com isso, né? Acho que o Abel passa por esse aprendizado, passa por essa fase, né, de dar liberdade aos caras. O próprio Scarpa, né, um menino que eu lancei lá no Fluminense em 2014, né? Lá ele já tinha uma liberdade de jogar, né? Deixava ele flutuar no campo por dentro, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque ele é disso, né? Ele acha uma finalização da onde ninguém acharia, ele acha um passe, ele tem o drible, né? Então acho que essa liberdade para o jogador brasileiro, acho que é importante o treinador dar. É interessante, né, Edu, porque a gente mostra nessa conversa como você evoluiu, né? Tô sentindo você muito mais evoluído, muito mais cascudo para aquilo mais velho, né? Não. Mais velho que aprende, né, Elias? Não, e são realidades que você vê. Os treinadores ficam bravos comigo, né? Porque eu tenho meus pontos de vista, só que eu tô nessa estrada há 40 anos e eu vejo aquilo que o Abel falou. Ah, mas espera aí, o que você estudou? Eu falo, meu amigo, eu vejo a escola acadêmica de Portugal há 20 anos. Há 20 anos.
Eu não tenho 10 anos de estudo de futebol. Há 20 anos eu já tinha ido estudar e entender o que era a escola acadêmica de treinadores de Portugal. E depois, entrevistando os melhores técnicos do mundo, assistindo 8 jogos por semana. Se você não entender isso como estudo, é difícil. E aí o que eu vejo? Eu vejo que treinadores têm dificuldade de evoluir e outros evoluem muito rápido. O Fernando Diniz parou de me dar entrevista quando eu disse que, ele poderia ser ótimo treinando o Harlem Globetrotters, ou seja, numa competição sem resultado. Competição com resultado ele tem dificuldade, e aí os resultados dele mostram isso. E o cara tem dificuldade de evoluir nessa questão que nós somos todos reféns do resultado, não, Eduardo? Não tem como você fugir disso, né? É lógico que cada um tem a sua filosofia, né? Cada um tem a sua maneira de ver o jogo, né? Mas a gente busca resultado, não tem como, né? E você tentar aproximar o mais próximo o que você pensa de futebol, a sua filosofia, a conquista de resultado. Acho que isso é importante. E não só no futebol, né, Eli? É no seu planejamento, no seu dia a dia aí, né? Você já está há quanto tempo aí em rádio e TV? Você é muito diferente hoje do que você era 20 anos atrás, né? Então a gente tem que estar sempre buscando novas formas para dar resultado, né? No final das contas, né, a gente tem que ser o resultado e a gente tem que tentar crescer com tudo isso, aprender sem perder, sem sair da sua essência. Acho que isso é importante, né? Você ter a sua essência, você não pode fugir do que você acredita de futebol, né? Mas você tem que entender onde você está e tentar aproximar, né? A gente estava conversando ontem, eu vou dar um curso na CBF a semana que vem, né? E eu estava falando, eu não consigo entender, às vezes a gente vê jogos de Série A e B, né? Um lateral chegando no fundo para cruzar e eu ter um ou dois jogadores do meu time dentro da área. Isso é meu. Eu penso futebol, que a hora que eu chegar com alguém lá no canto, no mínimo tem que ter 4 dentro da área. Ah, mas como é que eu vou marcar isso? Nós vamos treinar e nós vamos marcar, mas eu tenho que chegar. Então, como é que eu vou conseguir aliar isso aos resultados que eu quero? Né? É treinamento. Aí eu vou ter que treinar para mim conseguir fazer a minha filosofia, para mim desempenhar aquilo que eu acredito no futebol, que o resultado final do futebol é o gol, né? Mas ao mesmo tempo eu consiga me proteger, eu consiga estar protegido, né? Para que eu não tome gol e não perca o resultado. Senão eu vou dar espetáculo, né? Mas os resultados é que vão me derrubar. Acho que é por aí, Elia. Não, eu gosto muito dessa conversa e acho que a gente evolui quando também encontra alternativas e que a gente tenha sempre a consciência que o resultado é senhor da razão. Só para terminar, Edu, você quando bota a cabecinha ali no travesseiro se sente um pouco injustiçado porque você teve oportunidades grandes no futebol e nada contra o Mirassol, mas está num momento diferente da vida, sente que poderia estar melhor? Como é que é a sua estada pessoal? Não, Elia, eu sinto que eu estou num momento de preparação, de estudo, né? A gente ficou fora agora do campeonato das finais da Série C, estamos remontando o Campeonato Paulista, aquele time do Mirassol, né? Que chegou a uma semifinal do Campeonato Paulista, nós perdemos todos, né? Então, é um trabalho praticamente do zero, né? A gente tem 6 jogadores daquele time jogando Série A hoje, foi um trabalho vitorioso, então... A gente está fazendo um novo trabalho. É uma preparação, Elia. Eu acho que eu cheguei muito rápido lá em cima, né? Cheguei de uma maneira que não tinha como também. Às vezes a gente fala, são escolhas. Escolheu errado, escolheu certo. Né? Mas só quem está ali na hora, no momento, é que pode fazer as escolhas. Então, hoje, muito mais preparado e sem pressa de chegar de novo, Elia. Né? Sem pressa, se preparando sempre, estudando, olhando. Né? Tive algumas, ao final do Paulistão, alguns convites muito importantes para voltar a uma Série A, né? Mas não era o momento ainda. Eu tenho que acabar o que eu comecei aqui, né? E junto com isso me fortalecendo. Para quando tiver uma nova oportunidade, chegar no alto de novo. Acho que é só um estágio, né? É só um momento da minha vida que eu estou me reprogramando, né? Para voltar forte e se manter em cima quando eu chegar de novo. É isso, esse é o caminho do equilíbrio, o caminho da boa e bem tomada decisão. Boa sorte, meu caro Eduardo Batista. Obrigado, Elias. Sempre um prazer falar com vocês aí. Um abraço a todos.